Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Eu comecei essa mensagem no domingo de noite, então se você quiser ver lá na nossa página do YouTube, a primeira parte, eu li esse mesmo texto. Vamos ler Lucas capítulo 2 a partir do verso 8. Se você já encontrou, diga amém. Se você ainda não encontrou, diga misericórdia. Aleluia. Espera por mim, pastor. Lucas capítulo 2, verso 8 diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e a paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O evangelho, gente, são as boas novas de grande alegria. Falar de evangelho enche o meu coração de alegria, porque as boas novas foram anunciadas para que eu e você pudéssemos usufruir dessa alegria todos os dias. Quando a gente ouve a palavra de Deus, isso tem que agitar o nosso coração, tem que trazer alegria, porque a palavra de Deus, ela gera alegria no nosso coração, porque Deus está comunicando algo para a gente. Eu consigo ouvir a voz de Deus, você consegue ouvir a voz de Deus. Quando a gente está lendo a palavra, o Espírito Santo está comunicando com a gente. Isso me traz alegria. Enquanto você está ouvindo essa pregação, o Espírito Santo talvez fale algo ao teu coração, e você pode se alegrar, e você pode dar uma glória a Deus, porque o Espírito Santo fala com o nosso espírito. A palavra de Deus diz que o Espírito testifica com o nosso espírito. Só de você perceber a voz do Espírito Santo, não importa aquilo que ele fala, isso já traz uma certeza no seu coração: eu sou filho de Deus, porque ele testifica com o meu espírito. Há uma grande alegria. Nós vimos no domingo que esse evangelho nos lembra que Deus cumpre as suas promessas. Quando os anjos vieram anunciar, Deus estava ali cumprindo a sua promessa. Nós vimos no domingo de noite que esse reino que Ele traz é um reino de paz. Eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Número 3, nós vimos que Deus quer o nosso bem. Será que você pode dizer isso para duas pessoas? Deus quer o teu bem. Seja um evangelista aí: Deus quer o teu bem. Deus quer o teu bem. Deus não quer o teu mal. Quando Ele nos corrige é para o nosso bem. Quando Ele nos chama para perto é para o nosso bem. Deus quer o teu bem. Nós vimos também que Jesus é o nosso Salvador. Nasceu o Salvador. A palavra salvação, sozo, ela tem o sentido de fazer íntegro novamente. O homem estava separado de Deus por causa da natureza do pecado. E quando Jesus veio, Ele veio como um Salvador para nos trazer de volta para Deus. Não para que a gente pudesse ficar do lado de Deus, mas para que Deus pudesse fazer parte da nossa natureza, da nossa constituição interna, do nosso homem interior. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Jesus veio para isso. Jesus, como Salvador, Ele veio para nos resgatar do império das trevas. E nos resgatar do império das trevas significa nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Eu e você hoje podemos ser filhos de Deus por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas para Ele ir para a cruz, Ele teve que nascer. A Bíblia diz que Ele nasceu, que Ele veio para nos resgatar do pecado, para nos livrar do pecado.
E esse texto aqui também diz, aqui em Lucas, que Jesus não é apenas o nosso Salvador, mas Ele também é o Cristo, o Senhor. E nós falamos que essa palavra Senhor, ela tem o sentido daquele que tem o domínio sobre as nossas vidas. Ele tem o direito de propriedade sobre as nossas vidas. Eu gosto dessa expressão Cristo, Christos, no grego tem um sentido de Messias, e o Messias não era apenas alguém que estava sendo esperado para resolver um problema. O Messias, o Christos, ele era o rei que estava sendo aguardado. Não era uma pessoa que viria como qualquer outra pessoa, pudesse vir para resolver o nosso problema. Eles não estavam esperando qualquer pessoa, eles estavam esperando um rei. Jesus veio e Ele é o nosso rei. Ele é o nosso rei. Abre comigo em Mateus capítulo 2, por favor. Mateus capítulo 2. As boas novas do Evangelho também nos lembram que Jesus é o nosso rei. Mateus capítulo 2, verso 6. Que diz lá no verso 6: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum o menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia. Essa palavra guia aí, aquele que governa, não é só aquele que aponta o caminho, não, é aquele que governa, o líder, o principal, o cabeça, aquele que está por cima, o guia, que há de apacentar o meu povo. Então o que o Natal nos faz lembrar? Para mim o Natal me lembra 3 coisas concernentes a isso. A primeira coisa é que Jesus é um rei majestoso. Ele não é qualquer tipo de rei como o mundo já viu. Ele é um rei majestoso. A palavra majestade é sinônimo de superioridade de poder e superioridade de posição. Por isso ele é o rei acima dos reis. Ele é o Senhor acima de qualquer outro Senhor. Ele é o nosso rei. Jesus não é qualquer tipo de rei, Ele é o rei dos reis. Olha só, 1 Crônicas, Davi fazendo a sua oração em 1 Crônicas capítulo 29. Está aqui na tela, diz: Teu Senhor é o poder. Olha só, Davi reconhecendo a superioridade de Deus. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, a superioridade de poder e de posição, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por ser chefe de todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque Ele está acima. Ei, não importa aquilo que você esteja passando, não importa aquilo que as pessoas estejam fazendo com você, Jesus continua como cabeça da igreja, Jesus continua sendo cabeça da sua família, Jesus continua sendo cabeça da sua vida. Ele é superior. O livro de Hebreus vai mostrar isso. Jesus é superior aos anjos, é superior a qualquer ordem sacerdotal. Jesus é superior à lei, Jesus é superior a Moisés. Olha o Salmo 24 de Davi também. Ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aleluia. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos é o Rei da Glória. Aleluia! Senhor dos exércitos, aquele que luta as nossas... Ei, esse é um termo também muito legal,
Porque o Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaoth, não é aquele que somente manda você para a luta com os recursos que você precisa. O termo Senhor dos Exércitos é aquele que vai na frente. Ele é o capitão na batalha. Ele não é o capitão da batalha, é o capitão na batalha. Ele vai na frente. Ele verdadeiramente diz: sigam-me os bons. Aleluia. Ele vai na frente. Ele vai na frente. Ele luta as nossas guerras. Ele nos ensina a combater todo dia. Mas Ele não somente nos ensina e diz: agora que você aprendeu, vai sozinho. Ele continua sendo o Senhor dos Exércitos. A palavra ali, o Senhor, Jeová, é o nome da aliança de Deus. E o nome da aliança de Deus significa que Ele se envolve com a gente. Dos 3 nomes que a gente considera os 3 nomes raízes de Deus, Jeová, Adonai, Elohim. Jeová é o mais pessoal e é o mais usado no Antigo Testamento. O nome pessoal de Deus. Então quando você vir Jeová, Shalom, Ele não tem paz para você. Ele é a sua paz. Jeová Rafá, Ele não tem cura. Ele é a sua cura. A cura não está longe dele, a cura está nele. Por isso que todo aquele que se apega a Deus, ele será liberto, ele será curado. Porque Deus não tem um pacote de cura para a gente, Ele se derrama sobre nós. Quando fala Jeová Tzidkenu, da nossa justiça, Ele não faz justiça, Ele se manifesta. E quando Ele se manifesta, a justiça dEle se manifesta. Jeová Nissi, a nossa vitória, a nossa bandeira, o sinal de que Deus está conosco, de que Ele brilha a sua glória sobre as nossas causas. Jeová, um Deus pessoal, um Deus que se achega, um Deus que vem para andar junto com a gente. Então Ele não é qualquer tipo de rei, não foi qualquer tipo de rei que nasceu. Jesus, o Rei da glória, o Senhor dos exércitos, o Senhor, o Deus da aliança, estava se manifestando naquela manjedoura, naquele estábulo, naquele lugar indigno. Ele estava ali. E talvez na sua situação você esteja pensando: talvez Jesus seja indigno de entrar aqui na minha casa, talvez Jesus seja indigno de entrar nessa minha situação, mas Ele nasceu ali naquela manjedoura. O Rei, o Deus da aliança, diga Deus da aliança. Esse evangelho nos lembra da superioridade do poder de Deus. Ele é superior, Ele está acima da doença, Ele está acima da falta, Ele está acima da pobreza, Ele está acima da morte. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Aleluia. Jesus, o Rei, veio para destruir as obras de Satanás, porque Ele está acima do poder do inferno. Ele é Rei. Ele não veio apenas como Salvador, Ele é Rei. Veja Jesus, aquele que nasceu, talvez indefeso, é Rei, e veio para governar sobre as nossas vidas. E até depois dele nascer, ele teve que crescer. Então até o reinado de Cristo no nosso coração, a pessoa de Cristo no nosso coração tem que expandir, tem que crescer. E quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais nós o vemos como Ele é. E quando mais nós vemos como Ele é, mais espaço Ele tem na nossa vida para governar a nossa vida. Ele é Rei. Número 2, Ele é um Rei vitorioso. Jesus não é somente um Rei majestoso, Ele é um Rei vitorioso. A palavra majestade é sinônimo de coisas excelentes, de coisas crescentes. A palavra majestade é sinônimo de ser exaltado em triunfo. Esse evangelho não só diz que o Rei manifesta o seu poder, mas que se veste com triunfo, aumento e crescimento. Essa é a natureza dele. Tudo aquilo que ele coloca a mão tem algo crescente ali, tem aumento ali, tem triunfo. Por isso que eu e você somos guiados em triunfo, porque nós somos guiados nele.
Triunfo não é apenas um propósito que Deus tem para você. O triunfo é Ele. Ele é o triunfo. Quando Ele se manifesta, até a morte tem que dobrar os seus joelhos, porque Ele é a vitória. É igual trevas e luz. Pastor Hélio sempre explica que treva não luta contra a luz. Quando a luz chega, as trevas têm que sair fugindo. Quando a vitória chega, a morte tem que sair fugindo. É por isso que quando nós nos conscientizamos disso, gente, eu e você precisamos crescer nisso. Quando nós nos conscientizamos disso, de que a vitória está em nós, porque Deus está em nós. Lembra? Ele é superior em poder e em posição. Ele é sempre crescente. Ele se veste de triunfo. É a sua natureza. Mateus capítulo 2, verso 11, falando ainda desses magos, diz: e entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Por que eles o adoraram? Porque ele era rei. Eles não adoraram porque ele tinha uma coroa na cabeça. Eles adoraram porque eles perceberam no mundo do espírito que aquele que estava ali era o Rei dos Reis. Então, assim que eles o viram, eles se prostraram e o adoraram. E abrindo os tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Gente, sem dúvida alguma, o pai já estava provendo para o seu filho aqui na terra. Outro dia eu estava ouvindo uma pregação, e aí o professor nessa escola, ele estava falando isso, que quando eles trouxeram esse ouro, incenso e mirra, o montante ali hoje seria equivalente a mais ou menos 5 milhões de dólares. Deus já estava suprindo Jesus de tudo aquilo que ele precisaria. Mas você não vê Jesus se esbanjando disso, porque naquele momento ali, veja bem, olha só, não era um momento de ostentação, era um momento de proclamação. Quando recursos chegam às nossas vidas, não é para ostentação, é para proclamação, para que a gente saiba que toda riqueza vem dele, tudo aquilo que chega nas nossas mãos vem dele, para que a gente saiba. Pastor Hélio sempre diz isso, que o que chega nas nossas mãos são sementes, não é para ostentação. Se entra na ostentação, entra na carne, acaba caindo em funk. Não sei porque que olhou para mim. Mas Deus, na sua sabedoria, Ele trabalha de um jeito que a gente não possa se gloriar em nós mesmos. É interessante que quando esses 3 homens, eles chegam, eles trazem ouro, incenso, olha só a proclamação deles. O ouro que eles estavam trazendo, eles estavam proclamando que Jesus era rei. O incenso que eles estavam trazendo, eles estavam declarando que Jesus era Deus. E a mirra, que tem a ver com o sepultamento, eles estavam declarando que Jesus viria como homem. Era uma proclamação. Sim, Deus estava provendo no mundo natural, mas além de prover no mundo, por isso que a gente precisa ficar atento naquilo que Deus está fazendo nessa hora, aquilo que está chegando nas nossas mãos, os nossos encontros divinos, para que a gente não apenas encontre homens na carne, ou homens no natural, como diz o apóstolo Paulo. Nós queremos agora ter conexões divinas. Eu preciso perceber isso. Quando a gente chega na igreja e a gente está se relacionando com umas outras pessoas, Deus pode falar através da pessoa que está aí do seu lado. Só que a gente precisa ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente se condiciona a ouvir somente a voz de Deus daqui da plataforma. Mas às vezes você está adorando e você está abrindo o seu coração para Deus, e a pessoa que está do seu lado está passando por uma necessidade, mas quando ela vê você adorando a Deus em liberdade, isso chama a outra pessoa para adorar em liberdade. Eu ouvi uma vez uma citação
que na igreja é como se fossem brasas que vão se ajuntando, e aquela brasa que talvez esteja fria, quando ela se encontra com outra brasa que esteja pegando fogo, ela vai se aquecendo. Eu e você somos cartas vivas do Evangelho, das boas novas, de que Jesus Cristo é o nosso Salvador, e o nosso Rei, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. O Salmo 72, só para trazer isso para você, o Salmo 72, a glória do reino de Salomão, a excelência, a justiça e a glória de Salomão apontavam para o Messias. No verso 10 e no verso 11, diz que príncipes virão e se dobrarão diante do Messias. Isaías capítulo 60, lá no verso 6, vai dizer que ouro e incenso será dado a ele. Sem dúvida alguma, Jesus é esse rei. Número 1, ele é o nosso Deus, ele é nosso rei majestoso, ele é o nosso rei vitorioso. E número 3, ele é um rei eterno. A palavra eterno fala de algo sem limite. Será que existe alguma coisa demasiadamente difícil para Ele? Ele é sem limite. Obrigado, Sérgio. Ele é sem limite. Ele é sem limite. Aleluia. Não há limites para o poder de Deus. Por isso que todo aquele que nele crê pode ser feito filho de Deus. Porque não há barreira, nem o pecado pode segurar isso. Se você abrir o seu coração, por mais sujo que ele esteja, o poder do sangue de Jesus nos lava de todo e qualquer pecado. É sem limite. É um rei eterno. É um rei cujo poder não tem limite. Isso fala, a palavra eterno fala de algo que não muda, algo permanente, algo inalterável, constante, sem variação, firme. O nosso rei é alguém firme e constante. Você pode depender dele. Ele não vai estar um dia querendo te ajudar e outro dia não querendo te ajudar. Ele não vai dizer que tem pensamentos de paz, mas no outro dia vai dizer, bem, não é muito bem assim. Hoje não. Ele é constante. Nós somos inconstantes, é ou não é? Se ouve uma notícia, fica chateado. Aí você ouve uma outra notícia, fica down. No outro dia, ouve que seu time venceu, aleluia. Aí fica mais alegre, porque há tanto tempo que ele não vencia, como o meu, aleluia. Aí você fica mais alegre, porque o nosso Deus, Ele não se baseia em coisas externas. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, define, pereça, o nosso homem interior se renova. Porque o nosso homem interior é construído com base no que ele é. E ele é crescente. Ele aumenta. Eu gosto dessa expressão aqui, desse teólogo A.W. Pink, que ele diz assim: ele não pode mudar para melhor, porque é perfeito. E sendo perfeito, não pode mudar para pior. Ele é o que Ele é. E quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais nós vemos como Ele é. E aí o apóstolo João diz, assim como Ele é, nesse mundo, eu e você somos representantes dEle. Por isso que a Bíblia nos chama de embaixadores. Nós somos embaixador de um rei. Nós somos embaixador de alguém que governa. Nós vamos anunciar o governo de Jesus, um governo que não tem fim. A Bíblia fala que o governo estará sobre os seus ombros. É um governo que tem constância.
Talvez você carrega alguma coisa na mão e aquilo ali possa balançar um pouquinho. Mas quando você carrega nos ombros, aquilo ali tem uma estabilidade. A arca era carregada nos ombros, símbolo do governo, da presença de Deus e do governo de Deus. Nós temos a presença de Deus em nós. O governo de Deus já está em nós. Olha só que interessante para a gente terminar. Êxodo capítulo 33, eu botei aqui. Então esse rei é um rei majestoso, é um rei vitorioso, é um rei eterno. Êxodo capítulo 33, verso 18 e 19, diz: então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória, falando de Moisés. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. A palavra bondade ali é a palavra tov. A gente encontra essa palavra também lá em Gênesis. Quando Deus faz o mundo, faz todo o escopo da criação, Ele diz que a criação é boa. E quando Ele faz o homem, Ele fala que o homem é muito bom. A palavra tov significa bom, bonito, não barato. Bom, bonito, belo, alegre, próspero, bem-sucedido. Quando Deus faz a criação, Ele diz: é próspero, é belo. Mas quando Ele faz você e eu, Ele diz: você é muito belo, você é muito bom. Deus está falando isso para você. Você foi feito para ser muito bem sucedido nos planos que Deus tem para mim e para você. E para que isso pudesse acontecer, Ele manda o rei. Ele ganha a nossa guerra, porque a gente havia perdido em Adão toda essa beleza. Eu fico imaginando um Deus que conhece todas as coisas. Ele aparece no jardim para ter comunhão com algo belo e se dá com algo horrendo. E Ele pergunta a Adão: onde é que você está? Será que Deus não sabia onde é que Adão estava? Mas Deus, o que eu entendo é que Deus está perguntando: onde é que está aquele Adão que eu criei? Onde é que está o muito bom? Onde é que está aquele que foi criado para ser muito bem sucedido? E Ele vê aquela coisa horrenda e fala: espera aí, aquele que vai nascer da mulher vai pisar sobre a serpente, para restituir aquilo que o inferno e o pecado acabou de fazer. E Jesus vem, nasce como rei, e no reinado dele aquilo se cumpre. Jesus o homem, Jesus o rei, Jesus 100% Deus, 100% homem, pisa sobre a cabeça da serpente e restitui o nosso lugar de sermos tão belo quanto aquilo que Deus disse que nós seríamos. Quando Deus olha para você, nova criatura, aleluia, Ele diz para você: você é belo, porque você é imagem e semelhança do meu filho. Você é tão bem sucedido, preparado para ser tão bem sucedido quanto meu filho foi bem sucedido nessa terra. Quando Ele nos dá o seu melhor, o seu tov. E o melhor do Pai é o seu Filho amado Jesus. Eu e você fomos criados para servir os seus propósitos, reinando sobre a terra, evidenciando o seu reino de poder, evidenciando a sua posição superior, o seu reino de triunfo, o seu reino de crescimento, o seu reino de coisas excelentes, um reino sem limite. Eu e você, não só no Natal, mas eu e você, podemos nos lembrar que um rei nasceu para que o reino de Deus pudesse ser uma realidade na sua vida, na minha vida e através da nossa vida. Eu e você fomos chamados para sermos testemunhas. Por isso que a Bíblia fala que nós teríamos o Espírito Santo sobre nós, para que nós pudéssemos ser testemunhos do quê?
testemunhas do que o reino de Deus já chegou. Para isso eu e você precisaríamos do poder para sermos testemunha, poder para testemunhar. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa terra. Eu e você, todos os dias, não só no Natal, nós estamos nos lembrando que um rei nasceu. Nós estamos nos lembrando que um menino vos nasceu, um filho se vos deu. E é isso que nós estamos fazendo todos os dias. Amém, amados? Fique de pé comigo, por favor. Nós temos um rei sobre as nossas vidas. Nós temos um rei sobre as nossas vidas. Nós temos um rei sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, Jesus, por nos ter enviado Jesus, o Rei da Glória. Jesus, o Rei da Glória. Talvez você ainda não tenha encontrado esse Rei. Todos os olhos fechados, por favor. Talvez você tenha conhecido apenas um Salvador, alguém que possa te livrar do buraco, te salvar de uma enxurrada de problema. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 10 que se você crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Rei, que você acreditar no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, e somente o Rei poderia fazer isso, o Messias, e confessá-lo com os seus lábios, a Bíblia diz que você será salvo. Quando nós recebemos o Senhor, nós encontramos o Salvador. Talvez você ainda não tenha encontrado esse Rei que quer governar sobre a sua vida, te dar um reino de paz, um reino de alegria, até mesmo em meio aos sofrimentos desse mundo. Ele quer com que você experimente a paz que vem do alto, a paz que vem de Deus. Se você quer conhecer esse Rei, quer entregar a sua vida para Ele nessa noite, levante a sua mão, a gente quer orar por você. Se você quer receber esse Senhor sobre a sua vida, amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Jesus entra na nossa vida, gente, para transformar a nossa vida. E a gente que pertencia ao reino das trevas, a um reino de miséria, a um reino de derrota, Ele nos transporta para um reino de amor, um reino de verdade, um reino de uma nova realidade. É isso que Ele tem para mim e para você. Se você levantou a sua mão, a gente quer orar com você, fazer uma oração bem simples. Toda a igreja vai orar, para que nós possamos declarar isso juntamente com você. Nós queremos participar disso com você. Se você quiser, faça essa oração comigo. Eu peço com que a igreja faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, nessa noite a minha vida é completamente tua. Nessa noite eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Entra no meu coração, transforma a minha vida. Eu te entrego as minhas decisões, o meu futuro, o meu destino agora está nas tuas mãos. E eu sei que tu tens um futuro de bênção preparado para mim. Obrigado por transformar agora quem eu sou. Hoje eu sei que eu me torno um filho, uma filha de Deus, para a honra
e glória de Jesus. Será que você pode dizer amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse momento você se torna um filho de Deus, uma filha de Deus. Ele é rei sobre a sua vida. Ele vai cuidar de você. Gente, que privilégio é ter o rei do universo cuidando da gente. A gente acordar todo dia, gente. Todo dia é dia de Natal, aleluia. Pode deixar aquela manjedoura, não precisa tirar não, aleluia. Deixa lá para lembrar que Jesus é o teu Senhor, aleluia. Jesus é o teu Salvador. Eu tenho uma cruz na minha porta.